Estamos de volta aqui na Vasco TV e hoje recebendo uma presença ilustre, uma honra ter você aqui, o segundo vice-presidente-geral do Vasco, Renato Brito Neto, para esclarecer todo esse processo que a gente está vivenciando agora, que vem pela frente, né? Uma honra ter você aqui. Oi, Vanessa, tudo bem? Prazer é meu falar um pouquinho da reforma de São Januário, dando inclusive cumprimento, né, à nossa promessa de transparência. E eu acho que nada melhor do que usar a Vasco TV como veículo de comunicação ao sócio. Então, estou aqui para esclarecer todas as dúvidas que você e que os sócios se endereçaram e tentar esclarecer ao máximo o que for possível sobre a reforma de São Januário. Em linhas gerais, como é que está o momento que a gente está vivendo hoje da reforma de São Januário? Eu acho que é bom fazer um breve histórico, né? Quando a gente ganha a eleição, o prefeito Eduardo Paes tinha acabado de enviar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. O projeto de lei ele mereceu alguns ajustes, então foi um primeiro trabalho que a gente fez junto com o presidente Pedrinho, com muito afinco, junto com a Câmara de Vereadores, porque o texto merecia alguns ajustes. A gente chegou até a protocolar um ofício dos requerimentos que seriam importantes para o Vasco. Eu até brinco, isso não é mentira, que eu virei 2 noites com os vereadores trabalhando no texto. A Câmara foi muito parceira do Vasco nisso, entendeu muitas das nossas dores. E a gente teve um projeto de lei muito melhor. O projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores foi muito melhor para o Vasco do que aquele enviado pela Prefeitura. Depois, o segundo trabalho foi o decreto de regulamentação dessa lei, né? Porque a lei deveria ser regulamentada. Então, foi o segundo trabalho que foi concluído em dezembro do ano passado. E hoje a gente tem o prazer de falar que o Vasco, dentre as leis de potencial construtivo, ela é a única que tem decreto de regulamentação, ou seja, o Vasco é o único ator apto a vender o potencial construtivo. O Vasco conseguiu, por enquanto, a melhor proporcionalidade entre metros quadrados. A gente vai explicar um pouquinho o que é o potencial e o pessoal vai entender o que é essa proporcionalidade e a importância disso. E a gente conseguiu mais uma vitória que foi chamada de decreto Fast Track. O que é isso? Quem comprar potencial do Vasco, além de poder ter os benefícios do próprio potencial construtivo, ele vai ter um benefício na aprovação do seu projeto. Então, ou seja, digamos que a Vanessa Risch queira construir um prédio na Barra da Tijuca e queira comprar potencial construtivo do Vasco. Além dela ter os benefícios da lei, ela vai poder aprovar o projeto do prédio dela em 20 dias. Isso é uma vantagem competitiva muito grande para o incorporador. Ele investe no Vasco, na reforma de São Januário, e ganha o direito de explorar um outro terreno, é isso? O potencial construtivo, a gente talvez possa passar para essa pergunta, né, que acho que é importante, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Isso, e é um conceito difícil mesmo, juridicamente. Eu vou tentar explicar aqui para a torcida entender, né? Como é que funciona isso? Você é dono de um terreno. Então, vamos entender o terreno aqui como o complexo de São Januário, né? Por ser dono desse terreno, você tem direito de construir nesse terreno. Se você não construir nesse terreno, você pode vender esse direito de construir. Isso é o potencial construtivo, né? Então, dentro da OUC de São Januário, né, que é uma operação urbana consorciada, ou seja, dentro de diversas ações da Prefeitura de melhorias do bairro Vasco da Gama e do nosso entorno, foi incluída a permissão de que o Vasco venda esse metro quadrado. Ele foi delimitado em 70 mil metros quadrados, por força de um índice de lei. Isso é uma coisa muito específica, acho que não vale a pena aqui explicar, mas o fato é que essa metragem ela é multiplicada por 4. Então, a gente tinha 70 mil de direito, esse 70 mil virou 280 mil, isso decorre diretamente de lei. Então, ou seja, a gente tem direito a vender 280 mil metros quadrados. A lei, ela determinou diversas áreas onde esse potencial construtivo pode ser aplicado. Então, tem áreas no Norte Shopping, tem áreas aqui próximo da São Januário e tem áreas na Barra da Tijuca, que de fato são áreas de... Que é um bairro em crescimento. Que é um bairro em crescimento e muito valorizado. É isso, você definiu muito bem. Então, como é que isso é dividido, né? É a área cedente, ou seja, quem cede o potencial construtivo. A área cedente é o Estado de São Januário. E a área receptora, são essas áreas que tem lá o mapa da lei. Então, vamos definir Barra da Tijuca, né? A área receptora na Barra da Tijuca. Então, tem vários terrenos na Barra, não é a Barra toda, que são definidos como áreas receptoras. O que o projeto de lei inicial previa? Que a cada metro que você comprar do Vasco, dependendo da área que você aplicar na Barra, esse metro vale 0,3. Então, ou seja, 1 metro valia 0,3. Se a matemática não me trai, né, porque advogado fazendo conta é um problema, mas se você comprar 1.000 metros, você conseguir aplicar 300. O que o Vasco conseguiu? Convencer a Prefeitura de que a gente não está só reformando o estádio.
a gente está criando um equipamento para a cidade, a gente vai dar emprego para as comunidades e favelas de entorno, a gente está gerando, na verdade, um crescimento social e econômico da área. Isso tem um preço, isso tem um valor. A prefeitura entendeu o nosso pleito e criou o índice social na nossa lei. Então, ou seja, hoje em dia, a cada metro que você compra de São Januário, você aplica na receptora 1,1. Então, trazendo para a nossa matemática aqui, se você comprar 1.000 metros do Vasco, antes você aplicava 300, agora você aplica 1.100 metros. Ou seja, o nosso metro quadrado foi valorizado. Então, essa foi uma das principais vitórias que a gente teve nessa revisão da lei, né, nessa interlocução com o prefeito Eduardo Paes, que foi maravilhoso, assim, foi um presente de fato que ele deu para a gente, mas com a Câmara de Vereadores também. E hoje em dia, o Vasco, pelo menos até o momento, é o que tem a melhor relação entre metro quadrado da área cedente e metro quadrado da área receptora. O nosso presidente, o Pedrinho, ele disse em uma coletiva que existia sim um interessado, um patrocinador, alguém, um investidor interessado em comprar todo esse potencial construtivo. Isso acabou não se concretizando. Mas tem alguém interessado em 1/3 desse potencial? Vamos lá. Esse é um outro que também é importante ser explicado, né? Qual o valor desse potencial construtivo? Se você quiser incorporar ou construir nesse terreno. Então, voltando ao exemplo. Vanessa Rich quer comprar um terreno na Barra. Pelo plano diretor, ela só pode construir 3 andares nesse terreno. Se ela comprar potencial construtivo do Vasco, ela vai poder construir 12 andares. Ou, por exemplo, Vanessa Rich, ela quer comprar um clube. Pelo plano diretor do município, você não pode incorporar em clube. Se você comprar potencial construtivo do Vasco, você vai poder incorporar em clube. E construir um prédio. Então, esse é o valor do potencial construtivo. Só que para isso acontecer, ou você tem que ser dono de um terreno, e aí você quer melhorar a sua construção, aumentar, construir mais, criar gabarito, aumentar o seu prédio, ou você tem que comprar um terreno, né? E esse caso que o presidente Pedrinho falou foi exatamente isso. Tinha uma construtora bastante grande, que tinha uma opção num terreno da Barra da Tijuca, que naturalmente eu não posso falar qual é, e esse terreno, se essa operação se confirmasse, consumiria praticamente a totalidade dos 280 mil metros quadrados. E estava muito adiantado. Eu, inclusive, que fiz os contratos, e a gente chegou a mandar um contrato para o jurídico dessa construtora em versão final. Só que, por uma razão que fugiu ao controle da própria incorporadora, a negociação ainda não saiu. Então, você está dizendo que existe possibilidade ainda? Sim, sem dúvida nenhuma. Que seria excelente. Porque esse terreno está à venda ainda. Esse terreno ele não saiu de venda. É que a negociação dessa incorporadora com o dono desse terreno, por conta de uma complexidade jurídica, esse é o meu dia a dia, né? Todo mundo sabe que eu sou advogado de direito imobiliário, então eu faço compra de terreno para a incorporadora literalmente todo dia. E aí, de fato, eventualmente, numa negociação dessa, que é uma negociação muito complexa, de muitos milhões de reais, alguma coisa engasga. E foi isso que aconteceu. Deu um problema entre comprador e vendedor do terreno, essa negociação ainda não foi para frente, e por conta disso, aquela necessidade do nosso potencial à época ainda não se confirmou. E nós temos outros interessados? Sim, isso é uma coisa importante, até a gente já divulgou e é bom reforçar. Até, inclusive, reforçando o nosso compromisso de profissionalização, né? O Vasco não é vendedor de potencial, né, construtivo, muito menos eu. Então, a gente trouxe 2 players de mercado, né, duas corretoras muito importantes. Né? Eu não vou falar o nome porque assim, as pessoas já sabem, então esse nome eu posso falar, que não tem mais confidencialidade. Uma é a Primaz, que ela trabalha mais como estruturadora de negócios, e a outra é a Lopes, que talvez no varejo seja a maior corretora do país. Né? Para quem não é do Rio de Janeiro, é uma corretora extremamente gigante, conhecida. E a gente foi super bem recebido lá, estão super honrados em serem parceiros. Os 2, Primaz e Lopes, estão super honrados em serem parceiros do Vasco nessa. Então a gente profissionalizou e falou assim, mandatou os 2, e falou assim, vão ao mercado e vendo trago esse potencial para casa. Tem dado bastante resultado, o mercado está bastante aquecido. A gente tem, eu não vou falar vendido, porque tecnicamente vendido estaria errado, mas a gente tem cartas de intenções assinadas
num valor superior a 100 milhões de reais. É um valor significativo, né? Ainda falta bastante, mas é um bom pontapé inicial. E a gente tem visto o mercado bastante aquecido. É uma das formas só de viabilizar, acho que a gente pode depois falar um pouquinho do que a gente está pensando de estruturação de funding para a reforma, para não ficar dependente exclusivamente da venda do potencial, apesar de saber que a venda do potencial é o carro-chefe, né? Então, isso uma hora vai ter que se resolver e a gente está com uma expectativa muito boa que isso se resolva. Tá, mas aí vamos lá. Será que a gente consegue iniciar essa obra com 1/3 do valor do potencial? Sim, sendo sincero, a gente conseguiria iniciar. Só que dependeria um pouco do nosso senso de responsabilidade quanto a isso, de não parar no meio do caminho. Para não parar no meio do caminho. E aí, qual é a solução que a gente está dando, né? A gente está negociando com um banco de investimento e com uma empresa muito grande do mercado de show, do mercado de business, que procurou o Vasco. Isso foi bem bacana. Assim, não foi nenhuma procura ativa, né? Foi uma procura que veio dessa empresa, que é muito grande. Em breve a gente vai poder divulgar o nome, acho que todo mundo vai ficar bem feliz. E essa empresa trouxe com ela esse parceiro financeiro, que é um banco de investimento. Então, qual é e além disso, a gente também está trazendo uma consultora especializada em plano de negócio de estádio. Então, vai fazer o tripé, né? Banco de investimento para estruturar o financiamento. Essa empresa de show, de show business, eu posso falar assim, né? Que vai trazer toda a sua expertise de comercialização, enfim, explorar o estádio enquanto negócio. E essa empresa de gestão de estádio, que vai fazer, se tudo correr bem, planejamento estratégico, plano de negócio do estádio, para que ele seja rentável. E aí, qual é a grande questão da estruturação financeira? A gente primeiro tem que fazer a SPE. O que é a SPE? É a Sociedade de Propósito Específico. Ela é obrigação da lei. A lei do potencial construtivo obriga que a gente faça isso. Para quê? É uma proteção do Vasco, né? Proteção do Vasco, proteção do dinheiro e proteção da prefeitura, né? Porque a prefeitura não quer, por exemplo, que a gente pegue o dinheiro do potencial construtivo e contrate o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, né? Seja lá quem for. Ela está certa nisso, né? Então ela fala assim, Vasco, você não pode contratar jogador com isso, né? Seja lá quem ele for. Você tem que construir o teu estádio. Então, para isso, você tem que construir uma empresa com um propósito específico, daí um nome, Sociedade de Propósito Específico, de construção do estádio. Então, essa empresa está sendo feita. O Estatuto Social dela está 90% pronto, eu devolvi para os advogados para uma última revisão. A criação dela vai ter que passar pelo Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Sócios por força de estatuto, mas, enfim, eu acho que é uma formalidade, porque, na verdade, é autorizar que o Vasco crie essa empresa, né? Então, em breve, a gente vai ter aí uma assembleia, uma reunião no CD e uma Assembleia de Sócios para autorizar essa criação. E aí, ela vai viver enquanto durar a obra do estádio. Quando acabar a obra, né, que é o famoso habites, ou seja, quando a prefeitura falar, Vasco, o estádio está pronto, estou te dando aqui o habites, que é o certificado de obra pronta, né, vamos chamar assim, essa empresa morre. E aí a gente quer substituir essa empresa para uma outra empresa que vai ser a gestora do Estádio São Januário dentro de um fundo de investimento, né? Por que esse fundo? Porque esse fundo ele vai permitir primeiro que vai dar governança, vai dar profissionalização, né? Assim, vai ter transparência. Esse fundo vai estar regulado pela CVM, então não vai ter como ter confusão de dinheiro. Então, na verdade, a gente vai dobrar ou triplicar a segurança e a transparência e a governança que a lei exigiu. A lei exigiu SPE, conta garantia e seguro. A gente vai entregar um fundo regulado pela CVM. E aí essa empresa vai ter diretor comercial, diretor jurídico, diretor de patrimônio, CEO, parará. E, obviamente, ela vai ser 100% do CRVG, né? Vai ser cotista único e vai estar, assim, vai ser uma unidade de negócio. A gente quer transformar o estádio numa unidade de negócio, ali pendurado no CRVG, mas com um olho clínico direto para ele e também por conta dessas regulações todas. E aí, nesse fundo, você consegue ter
diversas soluções de funding, de financiamento, né? Porque o potencial construtivo ele vai ser vendido, mas ele tem o seu tempo, porque ele é o tempo da incorporação. Então, ele pode demorar, o pagamento pode ser parcelado, né? E você tem outras potencialidades no estádio, né? Você pode vender camarote, você pode vender cadeira, você pode vender name rights, você pode vender publicidade, você pode antecipar receita e vender 10 datas de show para alguém, né? Você pode, enfim, fazer uma série de outras formas você pode, por exemplo, emitir CRI, que é um certificado de recebimento imobiliário, ou seja, é um veículo do mercado de capitais para captar dinheiro. Você pode, por exemplo, vender cotas desse fundo para vascaínos. Você pode tokenizar o potencial construtivo dentro desse fundo. Então, ou seja, o fundo, na verdade, ele vai abrir um leque gigante de financiamento de obra, sem que o Vasco se endivide a ponto de se estrangular e, ao mesmo tempo, ganhe fôlego para vender o potencial construtivo com calma e da melhor forma. É interessante que todo esse processo que a gente está vivenciando hoje de expectativa do torcedor pelo início da reforma de São Januário criou já uma sensação de nostalgia. Então, todo mundo vem de outros estados para fotografar, para filmar, para poder registrar, na esperança de que talvez esse seja o último jogo que a pessoa esteja frequentando São Januário, para ter essa lembrança. Existe uma data já para o início da obra? Tem um deadline? Vanessa, data não, a gente quer fazer isso tudo com muita responsabilidade, então definir data sem a estruturação do financiamento feito seria uma irresponsabilidade do nosso lado, mas a gente quer o quanto antes, né? Assim, tinha uma expectativa de inaugurar o estádio em 27, que seria o centenário do estádio, né? Talvez seja possível ainda, depende do tamanho de obra e da velocidade da obra. Eu não descarto essa possibilidade. Mas, sendo bem sincero, e eu entendo muito a angústia do torcedor, porque também é a minha, né? Eu tenho 42 anos e eu escuto a Reforma de São Januário há muito tempo. Eu já acho que já passei por 30 maquetes, né? Então, é óbvio que o torcedor ele está desconfiado de que, mais uma vez, não vai dar certo. Então, eu muito mais do que falar de prazo, eu prefiro falar de realização. O compromisso a reforma vai sair do papel. Se a obra vai começar em dezembro desse ano, se ela vai começar em dezembro do outro ano, se ela vai começar em janeiro, é difícil pontuar por conta dessa ainda incerteza do financiamento. Mas a gente tem bastante convicção de que, trazendo essas soluções que eu estou te contando, trazendo esses parceiros que são parceiros muito grandes, e que tenho certeza que a torcida vascaína vai ficar muito feliz quando a gente puder revelar quem são, que a reforma, de fato, ela vai ocorrer, vai sair do papel, vai começar o quanto antes, e a gente vai ter aí um estádio novo, perene, que dura aí mais 100 anos. Agora, tem uma parcela da torcida que defende a construção de um novo estádio em outro lugar. Por exemplo, esse potencial construtivo poderia ser usado para construir estádio em outro lugar? Não, não pode. Pelo seguinte, como eu expliquei, o potencial construtivo ele foi uma ponta dentro de uma lei muito mais ampla, que é a lei da OUC de São Januário, Operação Urbana Consorciada. Então, e aí também isso até influenciou muito nessa questão que eu expliquei sobre como a gente conseguiu convencer Prefeitura e Câmara de Vereadores para alterar a questão da proporcionalidade. Porque, no fim do dia, o Estado de São Januário, a reforma do Estado de São Januário, ele vai servir como um potencializador do entorno todo. Inclusive, até tem 2 pontos muito, muito interessantes da lei, que é o seguinte: a gente é obrigado a destinar 6% do valor total arrecadado de potencial para obras no entorno. E a gente está construindo com a Prefeitura a 4 mãos esse projeto. Ou seja, a Barreira do Vasco seria a primeira coisa a ser beneficiada. Com certeza absoluta, sem dúvida. A comunidade toda. Sem dúvida. E tem o segundo ponto, que é o seguinte: a lei obriga, a lei prevê que, preferencialmente, os funcionários da obra sejam das comunidades favelas do entorno. Até porque eles vão ficar sem a renda que exatamente. Eles teriam em dias de jogos. Isso é uma coisa que preocupa muito a gente, né? Então, tem essas 2 questões sociais que decorrem da lei, mas o que é importante entender desse racional a lei não foi feita só para a reforma do estádio. Óbvio que o mote principal acaba sendo esse, mas ela foi feita como uma operação urbana, ou seja, do poder municipal, né, de toda a região do bairro Vasco da Gama. Então, não. A gente só pode, e é importante, né, a gente só pode usar esse dinheiro
para a reforma de São Januário. Óbvio que a reforma é lato sensu, você pode pagar arquiteto, pode pagar contador, né? Enfim, não é só comprar tijolo, mas tudo que seja inerente à reforma e tem que ser aqui. O torcedor ele fica muito curioso como é que é o bastidor dessa história toda, né? Porque assim, o presidente Pedrinho falou do esforço da diretoria em negociações com a prefeitura, com a Câmara dos Vereadores. É um processo que envolve política, interesses de outros, né, da cidade, de benefício da cidade. Como é que foi esse bastidor? Você pode contar um pouquinho para a gente? Olha, foi muito interessante, né? Eu, assim, eu até brinquei com os vereadores ao fim do processo legislativo, que eu, como advogado de direito imobiliário, tive uma aula, né, sobre urbanismo. E assim, a gente acha que o pessoal não se dedica, não mexe, pelo contrário, o pessoal super se debruçou sobre a lei, os técnicos da prefeitura são brilhantes, eu posso dizer que fiz amigos lá hoje em dia. Começou como eu disse, né? A gente recebeu o projeto de lei assim que foi eleito, né? O prefeito Eduardo Paes, ele envia o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores ali semanas antes da eleição. Então, quando a gente ganha a eleição, a gente já começa a se debruçar sobre o projeto de lei, a estudar. E o Pedrinho me pediu, provavelmente, liderar esse processo por conta da minha atividade profissional. Então, era uma escolha meio óbvia, né? Cada um foi pegando as suas caixinhas, né? E a minha caixinha foi essa. Então, a gente fez diversas reuniões na prefeitura. O prefeito Eduardo Paes recebeu a gente, se não me engano, 2 ou 3 vezes, sempre muito solícito. A gente mostrou para ele os pontos que, na nossa opinião, seriam melhores no sentido de facilitariam a construção do estádio. E é importante falar que o prefeito Eduardo Paes ele sempre não mediu esforços para que no fim do dia o estádio fosse construído. Então ele entendeu lá os nossos pedidos, mas obviamente que era um trâmite que agora já estava entregue na mão do legislativo, né? Então ele só fez essa ponte. A gente, com muita ajuda do Alexandre Esquerda, né, que todo mundo sabe que é um vascaíno, né, de primeira mão e, enfim, com bastante trâmite na Câmara. O Esquerdo ajudou a gente bastante nisso, o presidente Caiado também ajudou bastante. A gente fez diversas reuniões com a Câmara de Vereadores, o presidente Pedrinho esteve lá, se não me engano, 2 ou 3 vezes também, e aí depois entrou na discussão técnica, né? Ou seja, o que de fato a lei teria que mudar para permitir a construção do estádio. A gente fez um ofício, ele cansa, se não me engano, 10 pontos, a prefeitura não acatou todos, inclusive até tinha uns pedidos lá de acréscimo de área que não foram, de acréscimo de novas áreas que não foram possíveis, mas os principais foram acatados. E eu acho, repetindo aqui, a grande vitória foi essa questão da proporcionalidade, porque a gente tinha 280 mil metros que poderiam, na verdade, virar 90, né, se você fizer ali a proporção 1:3, muito a grosso modo, e, na verdade, agora você tem 280 vezes 1,1, né? É importante. Não é que a gente venda 280 vezes 1,1, a gente vende 280, né? O valor do metro quadrado é vezes 280 mil. Só que quem compra vai poder aplicar 1,1. Então, ou seja, esse metro quadrado é muito valorizado. Essa foi a grande vitória. Você sabe que a gente vive um Big Brother dentro do Vasco, né? O torcedor ele quer acompanhar cada passo. Então, se você pudesse estabelecer para a gente o passo a passo do que vai acontecer, do que já aconteceu, o que vem pela frente, de todo esse processo. Assim, é importante a torcida vascaína entender, né, que o processo legislativo ele acabou sendo muito longo, né? E como tem que ser, não tinha como ser diferente, né? Ele começa ali em dezembro de 2023, né? A lei é aprovada e isso também foi um esforço muito grande do presidente, inclusive. O presidente se engajou pessoalmente nisso, de que a lei fosse votada na Câmara no primeiro semestre, porque lembra que teve eleição ano passado, né? Então, a gente, assim, haveria, de fato, um risco muito grande da lei não ser votada ano passado, se não tivesse sido votada no primeiro semestre. A gente consegue a aprovação da lei em julho, depois mais um semestre, que eu diria até que não é nem normal, foi muito rápido. A gente tem o decreto que regulamenta até dezembro. Repito, o Vasco é o único detentor de potencial dessa nova leva que tem decreto regulamentando a lei. Ou seja, o único apto a vender é o Vasco. Outros, não preciso citar o nome, mas outros que também estão com lei de potencial, hoje em dia alguns não têm nem lei, outros não têm nem decreto. Então, durou aí um ano, na verdade, o processo legislativo, né? Repito, entendo a angústia do torcedor do Vasco, mas eu sempre brinco, né? A gente não tá vendendo um picolé ou construindo uma casa de 4 salas, né? A gente está vendendo um troço que vale milhões e construindo um estádio também, que é uma estrutura, eu até brinco que se assemelha quase a um aeroporto, né? Uma obra super, super complexa. Então, a questão legal, perante a prefeitura, acabou. Quais são os próximos passos? Constituir a SPE, Sociedade de Propósito Específico. Em que pé ela está?
o estatuto social dela, que é o contrato social, né? Tá 90% pronto, né? Aí, uma vez o minuta feita, eu inclusive já conversei com o presidente João Rich, que a gente vai ter que convocar o conselho, já conversei com o presidente Alain Belaciano, que a gente vai ter que convocar a Assembleia Geral para cumprir essa formalidade. Uma vez registrado a SPE na junta comercial, a prefeitura faz a transferência do potencial construtivo. Aí a gente vai poder, de fato, vender. Como é que vende isso? A escritura mesmo. É como se fosse uma escritura de apartamento. Você faz uma escritura de venda do potencial construtivo para a incorporadora, repito, Vanessa Rich, Incorporações, vai lá e vai comprar o potencial. Em relação à obra, o projeto está muito adiantado, todo mundo sabe que é o projeto do Sérgio Dias. A gente já está fazendo as reuniões com a prefeitura, reuniões de projeto, reuniões com o conselho consultivo, né, que é o conselho fiscalizador da prefeitura, para que ele comece a olhar o projeto, para que a gente consiga dar entrada na licença até meados de junho, julho, mais ou menos, né? A gente já tem os projetos complementares, né, que são, por exemplo, projeto viário, projeto de entorno, projeto de infraestrutura, todos bem adiantados. Já os prestadores de serviço, vamos chamar assim, já estão escolhidos, né? Tem essa empresa que a gente está negociando para fazer o plano de negócio, né, que chama Business Plan, né, o BP, mas vamos chamar de plano de negócio. O que é o plano de negócio? É um tema até interessante, né? Qual é a capacidade ideal para que o estádio seja viável economicamente? Qual é a capacidade ideal para que o estádio não fique muito caro? E você... Isso está definido? A gente ainda vai aumentar não. Em quanto? Ou não está definido? Na verdade, eu vou falar um número aqui que é um número que ninguém se assuste, porque a diferença é muito grande. Mas eu diria que vai ficar entre 43 e 57. Nossa. Por que essa diferença? Porque exatamente o que está sendo feito agora é um estudo econômico financeiro do custo de construção e o custo de operação. Lembra que a gente quer fazer a maior parte dos assentos populares, né? Então, obviamente, que isso tem um impacto na rentabilidade. E a gente não pode, por exemplo, fazer um estádio para 70 mil pessoas, cuja ocupação dele vai ser, na média, 40, e ele só dê prejuízo. A gente não pode arriscar o futuro do Vasco com isso, entendeu, Vanessa? Então, a gente está fazendo a conta direitinho junto com essa empresa que é top de mercado, porque ela fala assim, 57 mil, para de pé, pode botar 57 que ele vai ser rentável. Mas se eventualmente ela jogar um pouquinho para cima, jogar um pouquinho para baixo, a decisão vai ser tomada também olhando esse viés. E é interessante vocês estarem muito preocupados com essa questão da barreira do Vasco estar inserida no processo. Porque eu acho que foi a primeira preocupação do torcedor o que vai acontecer com a comunidade do entorno. Sem dúvida. Num período em que você não tem mais jogos ali durante, 3 anos pelo menos. Isso. Tem uma questão importante, né, que a Vaninha, ela é representante da barreira, né, dá para chamar assim, na prefeitura, né? Então, ou seja, a Vaninha ela participa das reuniões da comissão. O projeto, como ele está concebido, né, ele derruba os muros, né? Inclusive até uma coisa que o presidente Pedrinho já começou a fazer, que é trazer a barreira, Arará. A gente fala muito barreira, mas tem que lembrar, né, que a barreira, Arará, Tuiuti e Café. Eu gosto sempre de falar das 4 favelas, comunidades que de fato nos cercam, né? Barreira é principal, mas sempre vamos falar dessas 3. Hoje em dia tem Natal da Barreira aqui, Dia das Crianças, e o projeto ele quebra os muros e vai permitir que a comunidade de fato acesse o estádio. Além disso, tem o que eu te falei, de gerar mão de obra na reforma, fruto dessas comunidades. Você sabe que o torcedor do Vasco ele vem num processo de alguns anos, né, com muitas promessas, troca de presidente, toda a nova gestão que chega com várias promessas. Então, a promessa de um novo estádio ela já existe há muito tempo, como você falou. Você fica ali aguardando, já viu várias maquetes. O torcedor pode confiar que a gente vai ter um estádio novo? Olha, o torcedor pode confiar, o trabalho está sendo feito com toda a segurança, governança, calma, porém com muito profissionalismo, como eu falei, tem várias medidas sendo tomadas para profissionalizar o processo, para que a gente consiga sair no fim desse túnel, né? Qual é o fim desse túnel? Seja começando a obra esse ano, seja começando a obra ano que vem, mas o que importa é que a gente, no tempo que for possível, mais rápido possível, claro, óbvio, mas com segurança, mas que a gente de fato tenha um estádio. Eu acho que a gente nunca, Vanessa, teve uma estrutura tão profissional e tão organizada nessas promessas todas. Não quero aqui fazer críticas ao passado, não é isso, mas acho que agora a gente está de fato com empresas robustas ao lado, tornando a coisa profissional, tornando o estádio uma unidade de negócio,
fazendo um fundo de investimento, ou seja, gerando uma situação econômico-financeira segura para que o Estado fique de pé. E o que dá para fazer para desburocratizar esse processo todo, que é naturalmente lento? Assim, hoje em dia eu acho que em termos de burocracia não tem muito mais a se fazer, sendo bem sincero, porque a pior parte da burocracia foi a parte legal. Agora, o problema as questões principais são a abertura da SPE, que são esses passos que eu expliquei, mas são passos curtos, na verdade, né? Tenho certeza que o presidente João Risch e o presidente Alain Belaciano vão ser sensíveis ao tema e vão designar as reuniões, né, com a maior brevidade possível, né, dentro do que o Estatuto permite, e ajustar a questão do financiamento. Eu acho que, estruturando a questão financeira, repito, a gente não quer que a gente, daqui a pouco o Vasco tenha um elefante branco com uma dívida de R$ 1 bilhão e se torne um clube sustentável. Não é isso que vai. Não é isso Como que a gente já viu acontecer com exatamente, outros clubes. Não é isso que vai ser feito. Por isso que a gente tem. Sei que cautela é uma palavra que hoje em dia gera calafrios para a torcida do Vasco. Eu sei disso, mas ela às vezes é precisa. Então, a gente não vai fazer isso. Você pode ter certeza que isso não vai acontecer. Vai ser uma coisa, obviamente, programada, muito com base no dinheiro que vai ser gerado pelo potencial construtivo e com base nessas potencialidades todas que eu falei. Agora, o dinheiro que entra para a reforma do Vasco, como é que funciona? Ele entra por onde, como? Isso é uma ótima pergunta, Vanessa. Lembra que a lei prevê a criação da SPE, Sociedade de Propósito Específico. Essa SPE ela vai ter que abrir uma conta garantia, que certamente vai ser com esse banco de investimento que a gente está trazendo como parceiro. O que é a conta garantia? É uma conta que você não acessa. Então, ou seja, esse dinheiro não vai para a conta do Vasco, do CRVG. Vai para a conta da SPE, conta garantia. Como é que funciona? Digamos que o Vasco, se Deus quiser, venda amanhã os 280 mil metros de potencial construtivo. E aí, bum, a construtora lá paga à vista, tá tudo certo, a gente estoura champanhe, maravilha. Esse dinheiro vai para essa conta. Aí o Vasco pode pegar o dinheiro todo e sair construindo estádio? Não, não pode. A lei prevê uma medição. O Vasco pode ter acesso, num primeiro momento, a 20% do dinheiro. Para fazer o quê? Para fazer tudo que seja inerente à obra. Então, ou seja, pode contratar jogador? Não, não pode. Mas pode pagar advogado, pode pagar arquiteto, pode pagar engenheiro, pode pagar colaborador de obra, pode comprar tijolo, pode pagar a taxa de administração do fundo, pode pagar a empresa de consultoria que vai fazer o planejamento estratégico. Tudo que seja inerente à obra pode. Né? O que não tenha nenhum tipo de relação com a obra não pode. Aí, beleza. Então, a gente apresentou o planejamento estratégico para a prefeitura e diz lá, os primeiros 20% são, vamos demolir uma parte, vamos fazer fundação e vamos pagar o arquiteto. Aí, prefeitura, estamos comprovando que demolimos X áreas, fizemos a fundação e contratamos o arquiteto. A prefeitura, beleza, está cumprindo 20%. Você pode ter acesso a mais 20%. A gente sempre, na verdade, está 20% na frente, né? Porque qual seria a lógica? Aliás, até é importante você falar, foi mais uma vitória que a gente conseguiu. Porque a lei inicial, você começava com 0. A gente fala assim, mas como é que a gente vai começar a obra? A gente não tem dinheiro com 0, né? Então, me dá um voto de confiança, né? Deixa eu pegar 20%. Então, a gente está sempre 20% na frente, mas sempre de acordo com a medição. Então, se chega lá com 60%, e a gente vai assim, com 60% da obra vai ter que estar pronto uma parte da arquibancada. Se não tiver pronto, a gente não pega o resto do dinheiro, até ficar pronto. Isso é uma coisa até muito comum em financiamento de obra de incorporação imobiliária em geral, é uma forma de garantia. Até para a gente ter certeza que o dinheiro está sendo investido no que deve ser investido. Exatamente isso. Que é a obra. Isso é importante porque gera uma segurança para o Vasco. Vasco. Contas, né? Isso. No processo você vai prestando contas. Consegui, finalizei isso aqui. Isso. Essa parte aqui está pronta. Porque assim, muita gente fala assim, que é dinheiro público. Não é um dinheiro público. É um dinheiro do Vasco. O Vasco, por ser o proprietário do terreno, e vários outros proprietários de terreno têm direito a isso, tem o direito de vender o seu potencial construtivo, né, que é o seu direito de construir. Só que esse direito decorreu de uma previsão legal. Então, a prefeitura, naturalmente, com toda a razão, também quer ter a segurança dela de que o estádio vai sair do papel e vai ser entregue, entendeu? Então, tem todo um mecanismo de segurança que a gente acha ótimo, e foi o que eu te falei.
a gente não só acha ótimo, como a gente está triplicando essa segurança, trazendo outros mecanismos de governança e controle, né? Acho que é controle mesmo o nome, para que, de fato, o dinheiro seja todo empregado no estádio. Conversei agora com o Renato Brito, segundo vice-presidente do Vasco. Uma honra te receber aqui e eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa. Muito obrigada. Eu acho que assim, foi ótimo, eu agradeço muito estar aqui. Uma honra também tá com você na Vasco TV. Foi o que você falou, acho que foi muito importante para a gente dar transparência, né, ao processo, que sempre foi uma promessa nossa. Então, acho que também tem esse cuidado de cumprir a promessa da transparência. A gente quer intensificar essa comunicação com o torcedor e com o sócio do Vasco. Então, ou seja, à medida em que o processo for evoluindo, a gente vai trazendo novas informações. A gente está muito ansioso para trazer o nome dessas empresas. São empresas muito relevantes no mercado. Então, se Deus quiser, a gente em breve vai poder falar. E o que eu posso prometer para o torcedor do Vasco é isso. É muito trabalho, muito empenho, muitas noites viradas, muitas noites mal dormidas. A família sabe o quanto eu estou me dedicando. Tenho um filhão de 3 anos, então a gente sabe o quanto a gente abre mão, mas também ninguém obrigou a gente a isso. Então é o nosso dever, mas uma promessa de entrega e uma promessa de resultado também. Se tudo correr bem, com a estrutura que a gente está montando, a gente vai ter um estádio novo. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima.